Eu estou absolutamente convencido que o Brasil tem melhorado depois do Plano Real, sobre vários sentidos, ainda que de uma forma muito mais lenta do que eu gostaria, e acho que todos nós gostaríamos, mas essa melhora não tem se verificado aqui em São Paulo. Se o Zeg puder passar o outro slide rapidamente, está aqui uma tabela que eu fiz agora, enquanto ele estava falando, que eu já tinha visto a apresentação dele, eu conheço o estudo, então peguei os dados da PNAD só para mostrar isso. Isso é a partir de 95 até 2006, e compara Brasil e região metropolitana. Essa renda domiciliar per capita, que é a renda que interessa na hora da gente ver o poder de compra das pessoas, o bem-estar das famílias, né? A soma de todas as rendas de todos os membros da família, dividido pelo número de pessoas que estão nessa família. A gente vê que de 95 a 2006 ela aumentou pouco no Brasil, mas aumentou, 13%. Na região metropolitana de São Paulo, não, ela caiu, 6%. A desigualdade no Brasil tem caído ininterruptamente desde 1997, segundo a PNAD, medida pelo Gini. Né? De 96 a 2006, pós-Plano Real, portanto, nós temos uma queda no Brasil de mais de 6%. A desigualdade ficou estável no caso da região metropolitana de São Paulo. Menos 0,03 é erro. Né? Isso aí não tem impacto. A pobreza, né, que é a proporção de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, e sem invencionice, a linha de pobreza do IPEA, né, temos 1/4 de pessoas a menos, uma proporção mais de 25% menor hoje do que nós tínhamos há 11 anos atrás no Brasil como um todo. Na região metropolitana de São Paulo nós temos quase 20% a mais de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. E em termos de indigência, extrema pobreza, o Brasil reduziu a indigência em 62% nesse período, e na região metropolitana de São Paulo nós reduzimos só 2,8%. Então isso é só uma maneira de ver que nós temos um problema, né, metropolitano. Eu poderia dar outras evidências, né, os dados de PIB para municípios, o Zé Guilherme citou aqui, né, são dados complicados, a gente sabe disso, mas é o que temos. Né, são os dados do IPEA-Data, essencialmente o estudo coordenado pelo Zé Guilherme. O estudo coordenado pelo Zé Guilherme usa esses mesmos indicadores. Mas, assim, usando esses dados, a gente percebe que, por exemplo, de 1950 a 1980, o município de São Paulo quadruplicou a sua população. E o PIB per capita foi triplicado. São Paulo, nessas 3 décadas, era a locomotiva do Brasil e era a fronteira da inovação, era onde se fazia América. Talvez o único lugar do mundo que tenha experimentado em algum momento da história da humanidade uma transformação tão rápida é a China hoje. Vinha gente da Europa do Leste, dos 4 cantos do Brasil, da Itália, da Ásia, fazer a vida em São Paulo. Era um crescimento desordenado, caótico, desigual, mas com uma extraordinária mobilidade, e todos tinham a sensação de que amanhã seria ou poderia ser um dia melhor do que foi hoje. Né? As oportunidades brotavam para todos os lados. Segundo os dados do IPEA-Data, em 2004, o último dado para o qual nós temos um indicador de PIB municipal, o PIB de São Paulo, do município de São Paulo, era 1% menor ao de 1980. Nesse período a população aumentou 30%, quer dizer que o PIB per capita teria encolhido 30%. Quer dizer, há um cavalo de pau nas expectativas, que é tão gigantesco, né? Eu acho que tem erros de... Não, município. Município de São Paulo. Né? É um problema que se repete no Rio. O Rio de Janeiro, o município do Rio tem hoje o mesmo PIB que tinha nos tempos da fusão. Então, até pior, né? Segundo a mesma fonte, IPEA-Data. Né? É para mostrar o tamanho da encrenca metropolitana. Quer dizer, a gente chamou de década perdida uma década em que o crescimento do PIB
foi de apenas 3% ao ano. 1 e pouco por cento PIB per capita, foi nos anos 80. Nacional. Eu estou falando que nós vivemos em cidades que estão paradas há décadas. Tem erros de mensuração, provavelmente, é a metodologia antiga do PIB. A gente sabe que a metodologia antiga subestimava o setor serviços, que há uma reconversão em curso e que a correção deu uma viesada para o serviço. Isso provavelmente vai melhorar um pouco esses indicadores quando o IBGE, daqui a uns 2 ou 3 meses, divulgar os novos dados, mas por enquanto são os dados que nós temos, né? É o que a gente consegue enxergar, né? E mesmo que venha a corrigir em 20% ou 30% esses dados, eles ainda são desastrosos. Eles ainda são absolutamente desastrosos do ponto de vista da dinâmica. E eu estou falando que o problema não... Na verdade, o que aconteceu, eu acho que há um esgarçamento, né? Um esgarçamento de um modelo que predominou em meados do século passado, que é o modelo de substituição de importações, que implodiu. São Paulo e Rio eram a locomotiva desse modelo. Bom, esse modelo não tem mais como continuar e a gente tem alguma dificuldade de se reinventar justamente nessas regiões metropolitanas que viraram um pouco um peso morto dessa dinâmica toda. Eu posso perder muito tempo em cima disso, eu só estou dizendo assim o highlight para insistir no ponto. Uma última coisa, esse seminário é sobre São Paulo, né? Eu gostaria de dizer que o Rio, de uma maneira ou de outra, tem se reerguido nos últimos 2 ou 3 anos. Os dados dessa nova PNAD, eles mostram que uma melhora generalizada de tudo, né? Nós tivemos, no nível nacional, uma melhora da renda de 9%, 9,7%. Na região metropolitana do Rio foi de mais de 12%. Aqui em São Paulo foi 4%. Apenas para se ter uma ideia, né? Hoje São Paulo tem uma renda inferior do que o Rio, por incrível que pareça. Segundo a PNAD, tem uma proporção de pobres mais elevada, tem uma desigualdade mais elevada do que o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem se reinventado de alguma maneira e São Paulo não. Alguma coisa está em curso no Rio de Janeiro e São Paulo é muito mais lento. E eu acho que esse é um tema que eu não quero esgotar agora, senão não vai dar tempo de dizer outras coisas, mas que eu quero deixar para, se alguém quiser debater, o que pode estar levando o Rio de Janeiro a de alguma maneira, despertar, e São Paulo ainda não. São Paulo continua, os últimos dados mais frescos, mais devagar do que o resto do Brasil, enquanto que o Rio de Janeiro, bem ou mal, está mais rápido, a região metropolitana do Rio de Janeiro. Zé Guilherme, se você puder passar para o próximo slide. A questão que eu quero colocar aqui é, será que chegamos numa situação em que São Paulo, que era a locomotiva do Brasil, e a gente tem o costume de pensar São Paulo como a locomotiva do Brasil, será que hoje São Paulo atrapalha o Brasil? E eu sustento que sim. Não é? Está passando de Não foi para isso que Bota ele na ponte aérea. Não está ganhando nada, mas ofender também já não é. Falou o pernambucano. Para nós cariocas essa questão é muito complicada, porque a gente vê... Não. Até porque eu não sou carioca típico, eu fui criado aqui. Não. Dos Jardins. Mas o Zé Guilherme e eu, se a gente for contar quantos colegas de faculdade e de mestrados nossos vieram ganhar a vida aqui, a gente estudou na PUC no Rio, né? Quanta gente nossa está aqui ganhando a vida, amigos nossos, é impressionante. A nossa geração, e eu diria mais, os nossos alunos, né, nós formamos pessoas que ou se acomodam no Rio de Janeiro, que ou andaram se acomodando no setor público, ou vieram ganhar vida no setor privado aqui, ou fora, né, o que é uma tragédia para o Rio de Janeiro. A ponte aérea vive lotada de pessoas que fazem esse movimento, né.
Esse dinamismo desses setores aqui em São Paulo, que estão puxando essas pessoas, que são o setor financeiro, as consultorias, as telecomunicações, ele é capaz de atrair os cariocas bem formados, são setores extremamente dinâmicos que estão aqui, mas esses setores não são capazes de absorver uma enorme quantidade de pessoas que está aqui na região metropolitana do Rio, de São Paulo, e que veio aqui por uma outra história. Quando eu ouço a Lídia falar de economia criativa, eu acho o maior barato. Eu também acho que é por aí. Eu vejo Barcelona postar tudo no quinário, postar naquele seminário de Santa Cana que o Zé Guilherme organizou. Quando eu vi pela primeira vez, eu ouvi falar do quinário, nunca tinha ouvido falar disso. Todo o futuro de Barcelona é desenhado em cima do quinário. Como é que você faz isso quando você tem 50% dos adultos que não completou o ensino fundamental? Esse é o caso aqui, da região metropolitana de São Paulo. Vai criar o quê? Vamos bater lata, vamos... Mas isso absorve pouca gente, né? Quer dizer, temos uma questão complicada aqui. Então, bom, por favor, Zé, próximo. Eu acho que São Paulo ainda se pensa como locomotiva e tem setores que são locomotivas para o Brasil, né? Mas essa locomotiva ela não tem mais a capacidade de arraste que tinha nas décadas de ouro do milagre. Aí tem uma questão de expectativas distorcidas do meu ponto de vista. Eu acho que São Paulo hoje não tem mais a capacidade de trazer atrás de si o Brasil que tinha na época. Mas, sobretudo, a coisa que mais me interessa, Zé Guilherme, por favor, a última coisa ali, é que essa incapacidade de São Paulo perceber esses problemas tem atrapalhado o Brasil, sobretudo do ponto de vista da dificuldade de avançar nas reformas. Eu tenho uma outra apresentação, não vou ter tempo de fazer aqui, mas em que eu pego 9 fatos estilizados de por que as reformas são impopulares. Né? Que as reformas aumentam o desemprego, elas provocam desindustrialização, precarização das relações de trabalho, empobrecimento, aumento da desigualdade. Isso é o que as pessoas dizem, né? Eu pego os dados da PNAD e mostro assim, isso é verdade nas regiões metropolitanas e sobretudo em São Paulo. Mas isso não é verdade para o Brasil. Nós não estamos perdendo empregos industriais para a China até o momento, no Brasil. Liquidamente. Não estamos perdendo. Liquidamente, o que está acontecendo é que aqui em São Paulo foram perdidos centenas de milhares de postos de trabalho para o interior do Estado, para o interior do Estado do Rio, para Goiás, para Santa Catarina, para o interior do Ceará, muito mais do que para a China. Por enquanto, os dados da PNAD mostram que houve um aumento do emprego industrial grande no Brasil nos últimos 15 anos, desde que houve início as reformas. Né? Houve até um aumento da participação. Bom, e aí a questão que se coloca é a questão da reinvenção do futuro de São Paulo. Eu acho que São Paulo ainda pensa o seu próprio futuro com as lentes do passado. Eu queria parafrasear uma coisa um pouquinho mais moderna, né, que é o Legião Urbana, né, que diz que o futuro não pode mais ser pensado como era pensado antigamente. Tem que ter a audácia de repensar um outro futuro. Zeg, por favor, desculpa, eu estou te amolando aí. E aí a questão que está em jogo é a questão de que essa conformação metropolitana de São Paulo se deu a partir de uma realidade que não existe mais. Isso tem que ser reconhecida. Essa realidade, as pessoas vieram para cá, ao longo daqueles 30 gloriosos anos, em busca de alguma coisa que já não existe e não vai mais existir. Então isso, de alguma maneira, tem que ser enunciado, isso tem que ser dito, tem que ser pensado, para poder se pensar em alternativas. Né? Uma primeira grande... Bom, coisa que eu acho que a gente tem, o Zé Guilherme disse aqui, o Paper diz isso, acho que a própria Lídia disse isso, nós temos uma gama muito ampla e diversificada de experiências nesse mesmo sentido, e nós não temos que ter nenhuma vergonha de estar passando por aquilo que a gente está passando. Quer dizer, eu acho que às vezes a gente fica envergonhado de reconhecer que temos um problema. Acho que a gente tem que perder essa vergonha, a gente tem que ver que os outros também passaram por isso, em condições diferentes, com outra profundidade, mas muitos deles foram capazes de se reinventar. Está aí uma lista de cidades que passaram por isso. Uma segunda pergunta, que para mim não cala, tem a ver com tamanho. Né? São Paulo, eu participei de um debate sobre esses temas no ano passado. Na Sabesp, por exemplo, eu vi as projeções da Sabesp
eu fiquei assustadíssimo, que assim, São Paulo não pode parar. Então a projeção demográfica para São Paulo é que a 10 anos ter 25 ou 30 milhões de habitantes. Peraí, isso não vai dar certo. Isso não tem água, claro que não tem água, não tem como você adequar, mas ainda se tem um modelo mental de achar que a cidade não pode encolher. E a cidade pode encolher sim, pode melhorar. Eu sou nascido em Turim, por exemplo, e Turim é uma cidade que encolheu e melhorou. Turim, sei lá, a Fiat tinha 180 mil habitantes, trabalhadores há 25 anos atrás, hoje tem 13 mil. Hoje é uma cidade muito mais alegre, feliz e jovem e criativa do que era há 25 anos atrás. Ela soube encolher, com dor. Isso se dá com dor e pode-se pensar em esquemas que tenham menos dor, né? A transição que tem que ser pensada é da indústria aos serviços. Turim, por exemplo, só para citar a cidade que eu estava citando agora, saiu da Fiat, hoje é museu, é cultura, é jazz, é música, é design, outras coisas, né? O grande desafio, como eu disse aqui, no caso de uma região metropolitana como São Paulo, está na questão da educação, eu acho, né? Quando a gente pensa essa massa de gente que está aqui e que não foi preparada para participar desses novos setores ligados ao serviço de uma forma mais dinâmica. Nós temos um problemaço ali, em termos de escala, né? Que faz com milhões de pessoas, né? O Zé Guilherme falou do ambiente de negócio, né? E eu acho que essa questão é chave, mas o ambiente de negócio tem que ser pensado nessa chave dessa transição, que nós estamos saindo de uma indústria que se baseava numa grande empresa transnacional e temos que pensar em um ambiente de negócio que seja bom para os serviços, e para micro e pequenas empresas, e sobretudo para redes de micro e pequenas empresas. Então a questão passa pela carga tributária e pela burocracia, sim, mas é além. Nós temos que pensar a questão dos serviços produtivos, de acesso a como é que as empresas têm acesso à capacitação, assistência técnica, assistência jurídica, contábil, apoio à comercialização, infraestrutura, com uma escala pequena. É uma engenharia política que nós no Brasil ainda não fomos capazes de fazer. Democratizar acesso a pequenos serviços produtivos. Eu não tenho tempo de falar aqui, mas tem uma experiência interessante em curso nesse momento no Rio de Janeiro, em que nós estamos participando junto com a Associação Comercial e que envolvemos muitas empresas privadas grandes num esforço conjunto de desenhar uma democratização do acesso a serviços como esse que eu falei, telefonia, eletricidade, capacitação, etc. Tem empresas como a Telemar, como a Light, como o Unibanco, como o Banco do Brasil, a Caixa, participando conjuntamente da formatação de produtos e serviços para... Estou terminando. Tá? E, finalmente, eu acho que tem que ter... Finalmente não, porque depois tem mais um slide, mas é rápido, é 1 minuto. A questão, eu acho que tem um espaço muito grande para se pensar, que no Brasil se avançou muito, e que se poderia melhorar, a coisa das incubadoras e dos parques tecnológicos. Nós temos hoje mais de 400 incubadoras de empresas no Rio de Janeiro, acho que no Rio de Janeiro não, no Brasil, é uma experiência extremamente interessante. Agora, a gente não pode pensar as incubadoras restritas a si mesma, tem que pensar no âmbito dos territórios, como se fez, por exemplo, em Barcelona, onde tem essa experiência interessantíssima de Barcelona Activa, que está enquadrada dentro de um espaço mais amplo de reconversão do subúrbio de Barcelona, no âmbito de um projeto chamado Arroba 22, que eu acho que é um projeto que merece ser analisado. Finalmente, já se falou aqui muito, e eu vou super rapidamente em termos de inovação institucional, né? Por que é preciso inovar institucionalmente? Porque nós nos deparamos com problemas que têm um prazo mais longo daquele que nós estamos acostumados a pensar. Então nós temos que pensar problemas de 25 ou 30 anos, é o que faz Barcelona com o século 22, por exemplo. Nós não estamos acostumados a isso. Nós temos que ter instituições que sejam capazes de pensar esses prazos democraticamente. Temos que redesenhar o espaço, porque os problemas que nós enfrentamos não têm o tamanho dos municípios, não têm o tamanho dos recortes burocráticos, né? No Rio de Janeiro nós estamos pensando em trabalhar com vocês aqui em São Paulo uma questão que é a megalópole, no sentido de dizer, olha, não adianta pensar no século XXI o futuro de São Paulo contra o futuro do Rio de Janeiro. Nós temos que pensar um futuro conjunto. Um lugar no mundo se desenha conjuntamente. São Paulo e Rio já está conurbando ao longo da Via Dutra, mas a rigor é Campinas, Campos, né? Isso aí tem que ser pensado como é que uma estratégia de médio e longo prazo para um território como esse.
Tem a questão da articulação de políticas públicas de diferentes níveis, o Guilherme falou disso, de redefinição do espaço público, incorporando nessas novas instituições o setor privado. Eu acho que isso é fundamental e não foi suficientemente falado aqui. Eu acho que essas instituições têm que ter a capacidade de juntar os vencedores. Acho que a grande sacação é essa, quando eu vejo a experiência europeia. Eles botam para dentro da governança o setor privado e escolhendo a dedo aqueles que têm a ganhar com esses projetos de reconversão territorial. E, finalmente, eu acho que essas novas instituições têm que ser de interesse público, do direito privado, e os poderes públicos têm que participar na concertação política e, eventualmente, do quadro acionário, e aí isso tem um impacto sobre a questão fiscal, mas de forma minoritária. Para poder dar certo, tem que ser de forma minoritária. Se for de forma majoritária, não dá certo. Bom, para variar, eu falei demais, vocês me desculpem, muito obrigado por ficar por aqui.